Oi, pessoal. Meu nome é Heidi. Tenho 16 anos e 2 mães. Como isso é possível? Bem, deixa eu explicar. É uma longa história. Bom, eu nasci em Boston, nos Estados Unidos, e minha mãe teve um parto bem difícil. Eu fiquei bem, mas ela perdeu muito sangue e entrou em coma. Os médicos não conseguiram encontrar meu pai, nem os parentes dela, e não sabiam precisar quando e se minha mãe ficaria boa de novo. Aí não tiveram outra escolha a não ser me dar para uma família adotiva. Meus pais adotivos concordaram que eu viveria com eles até minha mãe acordar do coma, isto é, se isso acontecesse. Os anos se passaram, eu completei 6 anos, mas nada havia acontecido ainda. Meus pais adotivos não me disseram que eu não era filha biológica deles, e vivi feliz com minha amada mãe e com meu amado pai em uma cidadezinha no estado de Minnesota. Eu tinha a melhor família do mundo, até que... Era o aniversário do meu pai, e nós demos um festão lá em casa, com todos os nossos amigos, um belo churrasco e fogos de artifício. Nós estávamos nos divertindo tanto! O celular do meu pai estava tocando sem parar, pois havia muitas pessoas que queriam parabenizá-lo por ter completado mais um ano de vida. Mas aí houve outra ligação. Meu pai atendeu a ligação com alegria, esperando outra felicitação, mas o sorriso foi desaparecendo aos poucos. Ele ficou pálido, eu fiquei super preocupada, mas ele disse que estava tudo bem. Depois da festa, meus pais foram para o quarto e trancaram a porta. Eu fiquei atrás dela, tentando escutar o que diziam, mas não consegui ouvir, pois estavam sussurrando. Aí minha mãe começou a chorar. Aquilo estava me deixando muito assustada, então bati na porta e pedi aos meus pais para me deixarem entrar e para me contarem o que estava acontecendo. Eles me disseram toda a verdade. Falaram sobre a minha mãe biológica, sobre o coma dela e a ligação. Meu pai adotivo foi informado de que ela havia despertado e que depois de um pequeno tratamento estaria pronta para ter sua filha de volta, conforme o combinado. Eu fiquei arrasada. Implorei para os meus pais não me devolverem. Acho que chorei todas as lágrimas que tinha, mas não havia nada que pudéssemos fazer para mudar aquela situação. Então, 2 semanas depois, meus pais me levaram de volta para Boston. Minha mãe biológica nos encontrou no aeroporto. Ela era bonita e simpática e começou a chorar assim que me viu. Mas eu não senti nada. Eu estava apertando a mão da minha mãe adotiva e não queria soltar. Aí, todos fomos para uma lanchonete e fizemos um passeio na cidade. Minha mãe tentou puxar papo comigo, mas eu não dizia uma só palavra. Aí, chegou a hora da despedida. Meus pais passaram a noite com a gente, mas quando acordei na manhã seguinte, eles já não estavam mais lá. Havia apenas um bilhete em cima da mesa que dizia, nunca se esqueça. E havia uma foto de nós 3 juntos. Então, fui deixada sozinha naquela nova cidade com uma mulher desconhecida que eu teria que chamar de mãe daquele momento em diante. Ela me levou para minha nova casa, que era bem aconchegante, e tinha um quarto separado para mim com uma cama, roupas novas e brinquedos. Minha mãe fez o que pôde para nos darmos bem. Ela cozinhava, passeava comigo pela cidade, me levava ao zoológico, comprava o que eu queria, e eu até comecei a gostar dela, mas sentia muita saudade da minha família. Uma vez criei coragem e pedi a ela para visitar minha casa em Minnesota, mas ela não deixou. Falou que sabia que era difícil, mas era melhor eu não me comunicar mais com meus pais adotivos para o meu próprio bem. E disse que tínhamos que virar essa página juntas. Eu fiquei furiosa. Eu queria tanto voltar para casa que resolvi fugir. Eu coloquei minhas coisas em uma mala pequena e fui para as montanhas. Aí pesquisei o trajeto para a rodoviária e parece que ela não estava tão distante de onde morávamos. Claro, fui pega e trazida de volta depois de tentar comprar uma passagem só de ida para minha cidade. Minha mãe ficou desesperada e tomou a pior decisão de todas. Resolveu se mudar para outro estado no sul do país, sem falar com a família adotiva. Parece que meus avós moravam lá, mas havia anos que minha mãe não falava com eles. Eles não sabiam nada sobre o coma dela, nem sobre mim. Ela também me proibiu de ligar ou mandar algum e-mail para meus pais adotivos e não deu nenhuma informação sobre o contato deles. A única coisa que eu tinha era a foto da minha família. Embora aquilo parecesse ser um final feliz, pois meus avós ficaram super felizes em me ver e por finalmente terem feito as pazes com a filha deles depois de tantos anos, eu nunca parei de pensar na minha família em Minnesota. Já fazia um tempão. Eu virei uma adolescente, fui para a escola e fiz muitos amigos lá.
Eu adorava meus avós, mas não minha mãe. Ela era severa e nunca me deixava fazer nada. Eu não era uma boa aluna e ela sempre me castigava quando eu tirava notas ruins. Nós brigávamos e discutíamos o tempo todo. Eu comecei a odiá-la e, para mim, ela continuava sendo a pessoa que tinha me arrancado dos braços de meus amados pais adotivos. Eu não sabia nada deles, então não tinha como entrar em contato com eles. Enviei cartas para o endereço da minha casa em Minnesota, esperando que elas fossem entregues, mas nunca recebi uma resposta. Eu me recusava a acreditar que aquelas pessoas que tinham me amado e cuidado de mim por tantos anos poderiam ter se esquecido de mim com tanta facilidade. Alguma coisa as devia estar impedindo de me escrever de volta. Achei que a culpa era da minha mãe e pensava que as coisas não poderiam piorar até aquele dia. Meu amigo me disse que daria uma festa do pijama, pois os pais dele estavam fora de casa, e nos convidou, eu e uns amigos dele. Eu pedi permissão para minha mãe, mas como sempre, recebi um não. Ela disse que eu tinha que melhorar minhas notas primeiro, para só depois pensar em festas. Mas isso não me impediu de ir. Quando todos foram dormir, pulei a janela e fui. Meus amigos e eu nos divertimos à beça. Mas quando cheguei em casa, de manhã, minha mãe estava me esperando no meu quarto. Ela estava furiosa. Nós tivemos a pior briga de todas. Nós ficamos avançando uma em direção à outra, quando eu finalmente disse: "Você não é minha mãe e nunca será. Eu vou sair da escola e vou voltar para a casa dos meus verdadeiros pais." Ela não disse uma só palavra e saiu do quarto em silêncio, com a cara fechada. Mais tarde, naquela noite, alguém bateu à porta. Era meu avô. Ele tinha sido meu melhor amigo e me apoiado durante todos esses anos. Ele disse que não era sensato e inteligente sair da escola só para irritar minha mãe, e falou que já tínhamos sofrido muito e passado por maus bocados, mas tínhamos que tentar entender e aceitar uns aos outros. E também me contou que minha mãe tinha deixado ele e a minha avó muitos anos atrás. Ela havia engravidado e meus avós não aceitaram a gravidez dela, ou seja, não me aceitaram. Meu avô disse o quanto se arrependia por ter agido assim. Então minha mãe pensou que a única saída era ir embora e criar sua bebê sozinha. Ela não recebeu apoio nem do namorado, então saiu da escola, pois teve que trabalhar para se sustentar e acabou nem terminando os estudos no fim das contas. É por isso que ela se importa tanto com meus estudos. Agora eu sentia muita vergonha de mim mesma. Eu nunca tinha parado para pensar em toda essa dificuldade que minha mãe teve que enfrentar na vida. Aí a procurei na manhã seguinte e pedi desculpas pelo que tinha falado. Eu prometi não sair da escola e melhorar minhas notas. E perguntei por que ela nunca tinha me contado sua história de vida. Ela me deu um abraço forte e disse que sentia muito pelo que tinha acontecido com nós duas. Ela também falou que errou quando impediu que eu tivesse contato com minha família adotiva, pois aquilo só piorou as coisas, e me entregou uma passagem para Minnesota. Eu não acreditava no que estava vendo. Eu iria para casa. Mas infelizmente, nem eu, nem minha mãe conseguimos encontrar o contato de meus pais adotivos. Já se passaram tantos anos. Então, mandei mais uma carta para eles e torci para um milagre acontecer. Eu cheguei no aeroporto, mas ninguém estava me esperando lá. De qualquer forma, eu tinha o endereço e encontrei minha casa rapidinho. Não demorou muito para reconhecê-la, ela estava do mesmo jeito. Lembrei imediatamente da minha infância. Eu parei na porta de entrada com meu coração quase saindo pela boca e fiquei sem coragem de tocar a campainha por um bom tempo. E depois toquei. Uma linda mulher abriu a porta e eu tinha certeza de que não a conhecia. Eu perguntei sobre os meus pais. Ela suspirou e me deixou entrar. Então a mulher me serviu um pouco de chá e me contou a história toda. Parece que depois que a minha mãe biológica me tomou dos meus pais adotivos, tudo deu errado. Eles começaram a discutir e a culpar um ao outro todos os dias. Era a primeira experiência de adoção deles e foi muito dolorosa. E acabaram se divorciando. Minha mãe adotiva foi embora e ninguém sabe onde ela está. Ela provavelmente se mudou para outro país. Meu pai se casou de novo e a mulher com a qual eu estava conversando era sua nova esposa e eles tinham tido um bebê. Então eu tinha uma irmã agora. Só que meu pai havia morrido 2 anos atrás em um acidente de carro. Eu fiquei arrasada. Parecia que eu tinha trazido azar para todos que amava.
A nova esposa dele me mostrou a casa deles e eu conheci minha irmã caçula, que agora morava no meu quarto. Quando eu estava saindo, perguntei pelas cartas que eu tinha enviado durante todos esses anos. Ela disse que as duas famílias fizeram um acordo de não se comunicarem uma com a outra. Eles pensaram que isso me ajudaria a seguir minha vida. Ela também confessou que tinha escondido minhas cartas, pois pensou que seria muito doloroso para meu pai adotivo lê-las sem ter o direito de respondê-las. Tudo fazia sentido agora. Quando saí da casa, fui até o túmulo dele. Depois, visitei todos os lugares onde gostava de ir quando morava naquela cidade. Fui ao parque, onde costumava jogar tênis com meu pai, e na lanchonete, onde minha mãe comprava o sorvete mais delicioso do mundo para mim. E voltei para casa com nada, por um lado. Mas por outro, minha alma finalmente estava em paz. Eu tinha ido à minha cidade para descobrir que não havia mais nada lá para mim. Essa era a verdade que eu tive que descobrir sozinha. Mas sei que tem uma família amorosa que está à minha espera. Claro, a notícia de que meu pai adotivo tinha morrido partiu meu coração. E eu ainda não tenho notícia alguma sobre a minha mãe adotiva. Tomara que algum dia eu consiga encontrá-la. Essa viagem me ajudou a me sentir mais calma e a aceitar tudo o que aconteceu comigo e com as minhas duas famílias. Comecei a passar mais tempo perto da minha mãe e agora estamos de bem uma com a outra. Eu voltei a sentir que tenho um lugar ao qual pertenço. Você já passou por alguma situação como essa? Como conseguiu superar? Se tiver passado por algo assim, eu ficaria muito feliz em ler sua história nos comentários. E se você tiver algum conselho sobre como posso encontrar minha mãe adotiva, por favor, me conte. Com carinho, Heidi.